Olá, pessoal. Quero deixar aqui uma palavrinha rápida e falar sobre língua, conectando também língua ao que eu já tinha comentado antes sobre linguagem, né? E isso é algo que eu notei logo quando eu cheguei aqui e comecei a interagir com a realidade dos Estados Unidos e consegui, de certa forma, começar a descrever e a mapear como é a realidade desse país e a interagir, né, dar resposta à realidade. Tá? Isso tem tudo a ver com língua e a importância da língua na nossa vida, né, do desenvolvimento pessoal, né, o papel da língua no nosso desenvolvimento pessoal, não no desenvolvimento pessoal que eu falo, no crescimento natural, né, nós como homens e mulheres, né, como pessoas, e obviamente isso se estende a qualquer área que a gente esteja trabalhando, ou família, ou qualquer outro tipo de coisa, né? Então, logo quando eu cheguei aqui, eu cheguei à simples conclusão que o meio mais básico de sobrevivência em um país que você não nasceu, que vamos dizer que você não sabe se comunicar, o meio mais básico de sobrevivência é a língua. Tá? E é interessante pensar que a língua, bom, a gente pode tentar pensar a língua como um bem intangível, né? Uma coisa que a gente não consegue tocar, né? Embora a gente interaja, né? A gente use as várias formas de linguagem, né? Para comunicar a língua, né? Seja pela linguagem falada, né? Mas a língua em si, entendendo como idioma, né? Como a gramatização de uma fala, né? É o meio básico de sobrevivência, né? E isso para a gente ter um exemplo, né? E aqui quando eu falo, às vezes, idioma, não necessariamente a pessoa não sobrevive se ela não souber o idioma, né? Se não souber pelo menos uma palavra, não é isso. Mas que há um instinto de comunicação no ser humano, né? Que a gente conhece pela maneira mais fácil de dizer como língua, né? Mas essa língua também ela expressa, ou seja, quando a gente se desenvolve, né? Como adolescente, depois adulto, né? E criança também a gente vai desenvolvendo essa fala, né? Essa linguagem falada, né? Mas com o bebê, ele sabe, ele tem a sua língua também, né? E isso é a forma básica de sobrevivência que ele tem. A língua, às vezes, de comunicar a vontade de comer é o choro que ele tem, né? Ou seja, é uma externalização de vontade, vamos dizer assim. A língua, acho que pode ser entendida como isso, né? Externalização da vontade individual do ser humano. Tá? Então eu reparei que num país estrangeiro, que a gente não sabe idioma, a língua é o meio básico de sobrevivência, né? E aqui eu queria destrinchar esse pensamento meio básico de sobrevivência em duas frentes, né? A frente da realidade e a frente da interação, né? Quando a criança nasce, né? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar do mundo, a criança ela tem um senso de audição, tem um senso visual, né, um senso de tato, né, um senso de movimento ao redor dela, né, e ela vai desenvolvendo uma sensibilidade de descrição da realidade, né. Obviamente que os primeiros sinais de descrição da realidade que talvez o bebê ele internaliza são o pai e a mãe, né, que são os lugares, né, ou seja, são as pessoas onde o bebê passa a maior parte do seu tempo quando nasce, seja no colo da mãe, seja na amamentação, o pai segurando o bebê também, né? Mas essa aproximação entre o bebê e os pais já gera um senso de realidade, né? Que isso vai facilitar a adaptação natural que ele vai ter para desenvolver a sua linguagem falada, que a gente chama de língua, né? Então, esse é o primeiro passo natural que a gente desenvolve quando criança, né, para a gente internalizar o que a gente chama de língua, né? É essa aproximação de senso da realidade, né, que a criança já tem quando é pequeno, né, com a presença do pai e da mãe, com esse senso de movimentação do lado, né? E ele vai aprendendo que certos sons, certas reações que ele transmite pelo seu corpo
vão indicar certas respostas do pai e da mãe. Se ele começar a chorar, ele sabe que a mãe vai vir com o peito para amamentar, né? Então, a primeira noção de língua, né, é o senso de realidade. A segunda é a interação. Assim que a criança vai crescendo e ela vai desenvolvendo mais esse senso de realidade, né, ela vai começando a interagir mais com essa realidade. Né? Vamos dizer que a criança já sabe as primeiras palavras, pai, mãe, água, comida, pipi, né, chorar, algumas palavras que a criança já sabe, né, mas que são suficientes para conduzir, né, o dia a dia da criança. Né, tudo que ela precisa para sobreviver, ela consegue, claro, nas suas dificuldades que ela já está aprendendo a língua, né, mas vamos dizer assim, ela tem o vocabulário necessário de sobrevivência para ela, que ela consiga interagir com a realidade que é dada para ela, né? Seja na interação com o pai, né? Seja na interação com a mãe, seja na interação com alguém que pega a criança no colo e ela não gosta, começa a chorar, e ela, né? Entendeu? É um exemplo, né? Então, essa é a outra frente da língua, né? Ou seja, a realidade e a interação. A realidade é o primeiro senso, né? Que a gente naturalmente, adapta o nosso corpo, né, a senso de realidade, e o segundo uma vez que a gente consegue, de alguma forma, na nossa mente, vamos dizer assim, descrever essa realidade, e descrição aqui, eu falo no sentido de seguinte, a criança ela já sabe o que é comida, né, a criança já sabe o que é brincar, né, então ela vai desenvolver naturalmente e instintivamente, né, palavras curtas, né, e palavras objetivas, né, vamos dizer assim, eu comer, né. Então, quando ela expressa isso, ela está interagindo com o senso de realidade que ela já aprendeu anteriormente quando ela era mais criança, que a gente acabou de falar aqui, tá? Então, esses são as duas frentes de língua, né. Então, a conclusão que, pegando essa noção inicial que eu dei sobre língua, né, eu cheguei à conclusão que não é possível desenvolver linguagem simples sem uma noção básica de língua. Né? Então, voltando ao que eu tinha comentado no vídeo anterior, sobre a importância da linguagem simples no crescimento do negócio e no crescimento pessoal também, e crescimento pessoal aqui, eu não me refiro a essa expressão que muito falada entre coaches, não. Desenvolvimento pessoal, como eu falo, que desenvolvimento natural de crescimento nosso. Né? A gente é criança, é adolescente, jovem, adulto, velho, assim vai. Né? Então, não é possível, né, desenvolver uma linguagem simples no nosso senso de realidade sem a gente ter uma noção básica de língua. Né? E eu vou trazer isso mais perto, né, com alguns exemplos. Então, por exemplo, assim, não seria possível eu desenvolver uma linguagem simples de apresentação dos meus serviços e dos meus preços, né, se eu não soubesse, ao menos, ou tivesse noções básicas da língua do inglês, né? E, obviamente, que isso se aplica ao português também, né? Só que a vantagem, obviamente, que no país que você já nasceu, você já desenvolveu esse senso de realidade naturalmente desde criança, com a língua do país que você nasceu, né? Mas, voltando à questão do inglês, né? Eu quero enfatizar, né, e colocar a importância da língua com essa conclusão. Não é possível a gente desenvolver uma linguagem simples, né, na nossa vida sem, primeiro, a gente se preocupar com uma formação de noção básica da língua. Né, e aqui eu me refiro língua falada. Né, e por que eu comentei as duas frentes de realidade e interação? Porque cada pessoa vai ter as suas dificuldades, por exemplo, no aprendizado do inglês, do alemão, do chinês, do português, do espanhol. Né? E cada pessoa tem um senso de realidade. Né? Cada pessoa tem um senso de olhar que ela vai conseguir descrever a realidade. Né? E cada pessoa, conforme ela tem esse senso de realidade que ela usa por meio do seu olhar, né? e da forma como ela ouve as coisas, né? Ela vai desenvolver a sua própria interação com esse senso de realidade. Né? Então, está aí a importância de cada pessoa, né, tentar buscar desenvolver, né, antes de uma linguagem simples,
tentar buscar essa noção básica da língua. E a gente alcança essa noção básica da língua entendendo a realidade e a interação que a gente tem com essa realidade, né? Que é o que eu falei no início do vídeo. Agora eu queria trazer alguns problemas, se referindo de novo a essas duas frentes de língua, realidade e interação, alguns problemas reais que acontecem, né? Que eu reparei aqui e algumas outras pessoas também me questionaram isso, né? E acabou que são os mesmos questionamentos, né? Problemas de senso de realidade, que é a primeira frente que a gente falou sobre a língua, né? Alguns problemas que acontecem. Quando você não desenvolve um senso de realidade, né? Quando você não tem a habilidade que a criança tem de olhar a realidade, né? Às vezes você não precisa falar, mas você precisa olhar, observar e compreender, ou seja, você precisa parar e compreender a realidade. Quando a gente não consegue fazer isso, né? Quando a gente não consegue, de alguma forma, descrever o que está à nossa volta, essa é a realidade que nos é colocada à frente, primeiro, a gente não entende o país, né? Isso acontece com muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, ou seja, elas não têm o mínimo de senso, né, de realidade, como esse país funciona, né, como os Estados Unidos funciona. Né? E aqui eu não estou dizendo que é obrigatório que a pessoa saiba a história dos Estados Unidos, né? Não é obrigatório que a pessoa saiba a política internacional, a política externa, a política econômica, não é isso. Né? Mas é preciso, né, que a pessoa reconheça essa necessidade de observar a realidade, né? Se ela tem problema com a língua, ela consegue usar os olhos e os ouvidos, né? E isso consegue ajudar ela a ter esse senso de realidade. E começar a entender o país, como é que as coisas funcionam ao redor dela, né? Como é que funciona o posto de gasolina, como é que funciona o mercado, como é que funciona o banco, né? Às vezes você não entende nada, mas só o fato de você ver, né? Por exemplo, você está na fila do banco, você vê que no banco é atendido um por vez. Então, ninguém precisa falar isso para você. Você olha, você entende a realidade, compreende esse senso de realidade, né? Esse senso de mobilidade, de movimentação que está à sua volta. É a mesma coisa que acontece com o bebê. E você aplica isso, né, na sua interação com o país. Eu já estou adiantando aqui o segundo passo, né? O segundo problema de realidade, a gente não entende as pessoas, né? Ou seja, a gente não entende os processos que acontecem durante o dia, né? Os processos mais ligados a instituições como o banco, o supermercado, talvez a prefeitura, se você tiver que resolver algum documento, né? O outro problema é que a gente não entende as pessoas, obviamente, né? Pelo fato de as pessoas terem a deficiência de língua, já não conseguirem se comunicar de maneira falada com pessoas, isso vai dificultar muito, né? E se a pessoa também ela não para observar e entender esse senso de realidade da forma como a outra pessoa se comporta, ela não vai entender as pessoas, né? E no final das contas, ela depois vai concluir que esse país é um país de maluco, de louco, né? Que é só de conservador e esse tipo de coisa, né? Então, o outro problema da realidade também, que se você não desenvolve essa habilidade de observação, obviamente que você não consegue descrever a realidade como o bebê faz naturalmente, né? Ou seja, o bebê, ele não sabe a língua, ele não aprendeu, né? Mas pelo senso de movimentos, de pessoas que estão ao redor dele, ele vai desenvolvendo a sua própria língua, né? Para atender às suas necessidades físicas, né? E ele faz isso por meio de uma autodescrição da realidade, ou seja, ele sabe o que é comida, ele sabe descrever o que é comida, ele descreve comida quando ele chora, ou seja, de maneira indireta, quando ele chora, ele está dizendo, aquilo é comida e eu quero aquela comida, então ele está descrevendo essa realidade, tá? Então é preciso a gente também desenvolver isso, né? E quando a gente não desenvolve, a gente tem problema de descrever a realidade, né? E aqui, quando a gente não consegue descrever a realidade, a gente cai para a segunda frente, que são outros problemas, né? Que são os problemas de interação. Então, se você não entende o país, se você não entende as pessoas, se você não consegue descrever a realidade à sua volta, né? Você não participa dessa realidade, você não tem interação, né? Você fica com medo de ir ao banco, né? Você fica com medo de ir a um museu, você fica com medo de andar na rua, né? Simplesmente porque você se sente fora dessa realidade. Ou seja, você está na realidade, obviamente, né? Mas
às vezes parece que a realidade está fora de você ou você está fora da realidade. Você não compreende. Aí você não interage com essa realidade. Um exemplo bem prático que pessoas já comentaram comigo é brasileiros que vêm para os Estados Unidos e só trabalham. Né? Só trabalham de domingo a domingo, domingo a domingo, né? E não descansam, não param nem em feriados que tem no país, né? Então, esse é um dos resultados, né? Quando a pessoa ela não tem um senso de realidade e ela, por conta disso, ela não consegue interagir com a realidade, né? Ou seja, ela não consegue entender que os Estados Unidos têm a sua cultura, tem os seus feriados, né? E as pessoas devem, em alguns feriados, parar de trabalhar, né? Não devem trabalhar em alguns feriados, né? E para ela é como se fosse sem significado essa realidade, esse senso de cultura, né? E o que acontece? Então o pessoal chega, só trabalha, e aí é o que muita gente pergunta, mas por que brasileiro vai para os Estados Unidos, só trabalha e fica sozinho? Né? Parece que fica deprimido, fica estressado, fica deprimido, né? Por conta disso, só trabalha, né? E o fato de só trabalhar, eu diria que a conclusão minha é que há uma deficiência de língua, né? E pela deficiência de língua, a pessoa não consegue ter o senso de realidade, ela não consegue interagir com essa realidade, que a gente já vem falando aqui, né? O segundo problema, então, da interação é que ela não dá resposta à realidade. E aqui não dá resposta à realidade, eu me refiro especificamente quando você interage com uma pessoa, mesmo se você não sabe se comunicar a ela por meio da linguagem falada, né, mas essa pessoa demanda uma resposta sua. Né? Por exemplo, se você vai no banco, a pessoa pede o seu nome. Você não sabe como você não sabe o que significa what's your name, ou seja, qual é o seu nome, você não sabe que isso, né, traduzido é qual é o seu nome, né? Mas você pode, vamos dizer assim, adivinhar, né, ou chegar à conclusão que ela está pedindo o seu nome de alguma forma se você ter esse senso de realidade. Né? Agora, quando você não tem esse senso de realidade, nem isso você consegue fazer. Né? Você não consegue dar resposta a momentos que são demandadas decisões ou reações da sua parte. Né? E o problema que decai disso aí, seria um problema consequência, seria a apatia ao perigo. Né? A apatia ao perigo aqui, eu me refiro mais especificamente a problemas que podem estar acontecendo no país, né? E porque você você não dá nenhuma resposta, você não dá nenhuma reação emocional, sentimental, física, seja lá o que for, né? As pessoas, obviamente, você não vai dar reação aos problemas que existem nesse país, aos perigos que existem nesse país. Você só vai, obviamente, dar alguma reação se algo, né? Se a realidade, por meio de algum... Como eu posso colocar isso? Se a realidade se opor sobre você, sobre a sua vontade, de maneira que te obrigue a dar uma resposta. Por exemplo, se alguém te tentar roubar, né? Ou seja, alguém está impondo uma vontade sobre você e, obviamente, você obrigatoriamente tem que ter uma resposta, uma reação. Ou você vai se proteger, ou você vai correr para o carro, você vai gritar socorro, chamar a polícia, né? Mas, a não ser que isso aconteça, né, você não dá nenhuma resposta, você não dá nenhuma reação à realidade. Né? E, obviamente, você fica apático a qualquer tipo de perigo nesse país. Né? Você não entende que os Estados Unidos também têm os seus problemas, que os Estados Unidos também têm os seus perigos, também têm os seus dilemas, os seus grandes problemas históricos, como o nosso país tem o nosso país, o Brasil. Então, enfim, tudo isso por conta da língua. Se você não desenvolve a noção básica de língua, você não desenvolve a noção básica de senso de realidade, e se você não desenvolve a noção básica de senso de realidade, você não desenvolve a sua maneira natural e instintiva de interação com essa realidade. Beleza, pessoal? Vídeo um pouco longo aí, mas eu queria ir um pouco mais profundo nessa questão de língua, que acho que é muito importante, eu tendo aqui agora o contexto dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Valeu.